Bom, e começa agora o nosso terceiro episódio do Erva Doce Cast. Hoje a gente tem a honra e a oportunidade de entrevistar Elisa de Lima, uma grande amiga, uma excelente profissional que vai falar para a gente hoje sobre muitos assuntos comportamentais e do campo da mente. Vai falar para a gente sobre meditação. É um tema que me intriga muito, inclusive eu quero começar a meditar para aprender, então melhorar a minha ansiedade. Então talvez hoje do podcast eu tenha um exercício até para contar depois para todo mundo como é que funciona aí os resultados. A gente sabe que é um processo. E aí eu queria que você se apresentasse, Elisa, dissesse aí para o nosso telenauta que nos acompanha, mandasse uma mensagem de boas-vindas. Bom, obrigado pelo convite, né? Bom, a minha história é uma história bem interessante, né? Você quer saber minha história já agora, de Pode começo? começar já com a sua história. Conta pra gente como foi sua vida, como é a sua vida. Fala como é a meditação, como ela entrou. Vamos trocando ideia, Ah, Elisa. então beleza, olha só. Então eu vou começar, então eu quero quebrar esse conceito de que meditar é para ficar zen. Então vamos fazer dessa maneira, né? Vamos embora. Meditação não é para ficar zen. Meditação não é para monge. Tem isso aí também, né? Meditação, para que é então meditação? E como é que a meditação entrou na minha vida? E por que eu estou falando tudo isso? Porque há 27 anos atrás, Fagner, Olha só. eu estava mega ansiosa. Você falou assim: vamos ver se abaixa a minha ansiedade, né? Eu era uma pessoa ansiosa, mas eu não sabia que era ansiosa, porém, porque na época, há 27 anos atrás, a gente não falava essa palavra, pelo menos eu não lembro. Mas eu cresci com a frase de menina, você é muito acelerada. Você tem muita pressa. Então, minha mãe falava assim: você nasceu de 8 meses. Eu não sei se você é desse tempo. Eu sou. Eu Que ainda falo aqui, para os meus filhos, eu é? replico. Eu falo, parece que nasceram de 7 meses. Lá, viu? Então, isso é uma coisa muito antiga, acho que já vem do dia antes, né? Que, Verdade. tipo assim, quem tinha pressa parecia que tinha nascido antes da hora. Então, eu era essa frase que eu ouvi da minha mãe a vida inteira. E isso que você está Menina, você falando nasceu antes da hora. nasceu antes da hora. Isso que você está falando é importante porque o que acontece? Aquilo que os nossos pais colocam na gente é o que fica também, né? Nossa, isso já é um assunto à parte, né? A gente pode É, falar disso daqui a pouco. Então, mas certo. eu cresci isso e eu realmente vivia acelerada. Para você ter ideia, Fagner, eu fazia a prova e eu não corrigia a prova. Eu tinha aflição, eu tinha que entregar o mais rápido possível. Normalmente eu entregava primeiro que todo mundo, eu fazia primeiro que todo mundo e eu tinha a sorte que eu ia muito bem na classe, né? Eu tinha o desempenho de aprendizado muito rápido, então eu tirava 9,5, 9,75, mas eu não tirava 10. Você sabe por quê? Por que, Elisa? Não faço a mínima Porque eu ideia. tinha pressa e Ah, eu não então corrigia. Então eu só errava não porque eu não sabia, eu errava porque eu tinha pressa. você fazia tudo de uma vez e não Muito olhava. rápido, eu queria me livrar daquilo. Mas o detalhe que eu quero colocar para você, e talvez para você, né, é que eu queria me livrar daquilo. Era diferente. Então, Olha assim, eu só. tinha uma pressa, assim, era uma aflição que eu precisava entregar aquilo rápido e tirar. A professora falava, corrige. Eu falava, não, porque o de corrigir me dava aflição. Entendi, entendi. Entende? Só que eu vivi com aquilo, achava que era uma coisa normal e tal. Pois é, tem uma coisa engraçada, eu fazia crochê, sabe que Certo. crochê, aqueles coisas Eu aprendi crochê, eu tinha 9 anos. Só que os meus Nossa, pontos eram grandes, porque eu terminava uma blusa num dia. Eu olha fazia só. tudo num dia, eu tinha que terminar muito rápido. Olha que aflição. Isso é uma característica da ansiedade, né? Da pessoa Muito ansiosa. grande, muito grande. Então, por exemplo, a professora dava um trabalho de escola hoje, para entregar daqui 15 dias, eu deixava a minha mãe louca, porque eu tinha que fazer hoje. Entendi. Entendeu? Então, eu sempre tinha que fazer hoje. E isso eu vivi a vida inteira assim. E eu achava que aquilo era normal. Só que em algum momento da vida da gente, isso faz mal. Então, aí, com os anos, com a idade, com as coisas que acontecem na vida da gente, isso tornou-se uma coisa absurda. Então, para você ter ideia, eu tremia. Nossa, Então, eu descobri que tremor é um sintoma de ansioso. Né? olha E eu não só. sabia, eu tremia, eu achava que era tão normal eu tremer.
Uhum. Outro dia eu falei com uma pessoa e a pessoa falou assim: ah, mas eu sempre tremi. Então, eu tinha essa visão também. Ah, Entendi. eu sempre tremi? Como assim? Ninguém nasce tremendo, né? Verdade. Então, ou seja, eu estava sempre tão acelerada que o meu corpo respondia sobre isso. E a doutora Ana Beatriz, que escreveu Mentes Ansiosas, está lá escrito no livro dela, que uma das características da pessoa que é ansiosa pode ser um tremor. Então, eu tremia, eu era mega ansiosa, era horrível isso. E aí eu fui no médico, por quê? Porque eu estava no fim da linha, ou seja, como assim no fim da linha? Além de ansiosa, eu vivia só chorando, eu estava realmente, literalmente, no fundo do poço. E eu fui procurar um médico. E eu fui no médico, pedi um remédio para poder diminuir a minha ansiedade, que eu nem sabia que era isso, ou seja, para me acalmar, né? Entendi. E aí o médico me deu de receita, sabe o quê? Não faço a mínima ideia, Elisa, que o médico te deu de A receita. técnica que eu pratico. Ele foi lá e escreveu: vai fazer este curso. Colocou o nome da técnica e o telefone da professora. Salvou a minha vida. E isso Nossa. foi há 27 anos atrás, quando a internet não estava nesse auge todo, quando a gente não tinha essa gama de informações que a gente tem. Hoje as pessoas, né, elas têm Sim. no YouTube, elas têm todas as mídias sociais. Então, essa técnica salvou a minha vida, Fábio. Olha Eu só, nunca tomei Elisa. um remédio, né? Eu nunca precisei tomar remédio para nada e eu voltei a ser quem eu era. Olha só. Então, quer dizer, há 27 anos atrás você descobriu a meditação, você também não conhecia, ouviu Não, ali, imagina. vivia muito estressada, nervosa, agitada, e aí você começou nesse processo, porque é um processo, não é da É, noite para o dia, né? E como é que foi isso, Elisa? Assim, porque normalmente todo mundo já ouviu falar, mas muitas pessoas têm uma certa resistência. Ao longo desses 27 anos de aprendizado, enquanto você vai nos contar um pouco mais sua história, sua evolução, você contou que não toma medicação, tem muito aham. psiquiatra, né, que passa ali um ansiolítico, tem um aspecto positivo, mas também tem as contraindicações, as sequelas que ficam. Como é que você vê, então, só usando a mente, que a meditação é isso, né, poder Uhum. trazer um resultado para a pessoa? Nossa, Fagner, você colocou algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, é óbvio que se uma pessoa está numa crise de ansiedade, uma crise muito forte, ela não vai, ela precisa de um remédio. Mas eu ouvi de uma médica, uma endocrinologista, alopata mesmo, né? Porque a gente tem os diferentes médicos, uma médica alopata mesmo, falando para mim que o remédio é para remediar. O remédio não é uso contínuo, como as Entendi, pessoas têm costume de dizer. entendi, Ela diz que um médico deveria buscar a raiz daquela doença, remediar com o remédio, mas, enfim, não caracterizar para o paciente que ele tem que tomar o remédio para o resto da vida. Então, o que eu mais ouço são as pessoas chegando para mim dizendo que o médico falou assim: ah, ansiedade você tem que tomar remédio para o resto da vida. E ansiedade você pode resolver com várias coisas. Meditação transcendental, ela é uma das ferramentas, mas você tem uma série de componentes que fazem, eu gosto de dizer, uma série de galhos da mesma árvore que você pode juntos se livrar do remédio. Por quê? Porque o remédio ele tem um efeito colateral, ele resolve, mas ele não soluciona. mas ele não trata, né? Ele não trata. E, além de tudo, eu recebo muitas pessoas, Fagner, tomando remédio que continuam ansiosas. Então, o remédio não resolve. O Entendi, também remédio tira acontece da isso. crise, Entendi, entende? Mas ele entendi. não resolve. Eu falo assim para a pessoa: ué, mas você não está tomando remédio? Tô. Ah, mas eu continuo ansioso. Então, não resolveu. Ele só tira a pessoa do ápice de ter uma crise, Entendi. ok? Mas Sim. ele não resolve. Então, na verdade, eu tive a sorte do meu médico me indicar de receita médica. E você sabe por que ele me indicou de receita médica com tanta segurança? Agora é isso que eu ia te perguntar, assim, porque não é comum, até nos dias de hoje, isso é 27 anos atrás, né? Medicar, meditação, né? Exatamente. Por quê? Ele devia praticar isso? Além dele praticar, ele é um cara que estuda. Então, se você entrar no PubMed,
que é um site onde tem as pesquisas científicas, você tem aí mais de 700 estudos científicos voltados para a meditação transcendental, exclusivamente, porque aí depois a gente pode falar sobre a diferença das outras técnicas, mas a meditação transcendental, especificamente, ela tem dados científicos que diminuem a ansiedade. Por isso que a doutora Ana Beatriz, que é outra médica também, que eu nem a conheço, mas ela é super famosa, no livro dela tá lá, tem uma página inteira falando sobre meditação transcendental. Porque os médicos que estão antenados, eles sabem que só o remédio não é o suficiente. E que a pessoa não pode ficar dependente do remédio. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, Elisa, isso que você está falando é importante, porque você está falando que a meditação ela contribui no estado de espírito da pessoa, na mudança comportamental, no estilo de vida, em tudo. Mas como isso pode acontecer na prática? Como é esse processo? Tem vários tipos de meditação. A pessoa pode fazer em casa, precisa de uma profissional como você. Quais são os tipos? Porque tem muita dúvida. A gente vê muito conteúdo rápido em rede social e a gente não sabe o que serve, o que não serve, o que aplica, o que não aplica. Como é que é a meditação em si, Elisa? Então, aí quando a gente fala de meditação, a gente já pega, por exemplo, se eu falar para uma criança sobre meditação, a criança vai fazer assim, ó, É verdade. ela faz assim com a mãozinha já. Verdade, Então, verdade. isso é como se... Lembra que a gente falou que a gente cresce com crenças, né? Verdade. Então, isso é uma crença que está na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem uma crença que meditar, ela tem que sentar com a mãozinha e sentar de perna cruzada na posição de lótus. Ela associa a meditação com aula de yoga. Ela fala assim, meditação, eu já fiz e não consegui. Por quê? Porque a gente tem aí uma gama de meditações enorme. Mas quando a gente pega a palavra meditação, se você dá um Google aí, colocar no dicionário, você vai ver que meditação quer dizer, a palavra meditar quer dizer pensar. Então, as pessoas pensam assim, eu tenho que parar de pensar. Na verdade, não. Meditar, a palavra meditar é pensar. Então, tem algumas técnicas, a gente gosta de dizer o seguinte, que tem 2 grandes grupos fora a meditação transcendental, tá? O grupo da concentração e o grupo da contemplação. Aí você vai encontrar muitas linhas misturadas nesses grupos. E a gente tem o grupo da meditação transcendental. Por quê? Porque a meditação transcendental ela é única e ela é muito diferente, Wagner. Por que ela é diferente? Porque quando você pega a palavra contemplar, você precisa de algo para contemplar. Então, por exemplo, eu estou olhando, eu estou vendo a montanha aqui no seu estúdio, né? Do outro lado, a gente vê a montanha. Então, vamos contemplar a montanha, a beleza da montanha. A montanha, ela significa algo para a gente. Então, se eu ficar de olhos fechados, imaginando uma montanha, eu subir na montanha, a árvore, tudo que tem nela, são coisas que têm significado para mim. Então, elas vão empreender no campo do intelecto. Elas vão continuar eu pensando para fora, ou seja, pensando numa árvore, pensando no frescor de subir essa montanha, ou na praia, na brisa do mar. E aí eu estou lá pensando, e aí eu penso no boleto que eu tenho para pagar, e eu penso no que eu vou comer de almoço, e aí eu vou ter uma série de coisas interessantes misturadas com isso. E as pessoas elas querem ficar só num ponto. Impossível. Entendi. Mas tem muita gente que fala, olha, eu já tentei meditar e não consigo. É mais ou menos por causa disso? Como é que funciona? Porque você está falando de contemplação, né? Todo mundo fala, eu já tentei meditar e não consigo. Como é que é isso? A pessoa está falando lá para eu ir para tal lugar e eu estou em outro lugar. Por quê? Porque não tem lógica isso. Primeiro, porque a pessoa está ouvindo alguém guiando, né? E quando você está ouvindo algo o externo, você está vindo para fora, tá? Aí você, por exemplo, você pega as técnicas de concentração, que tem algumas que você fica de frente para a parede, né? Então tem uma série de coisas que você precisa fazer, ou você vai focar, concentrar num ponto.
Imagina você, Fagner, para de pensar. Você consegue? Não consigo. Então, é impossível você ficar parado num ponto. E se você conseguir, vai te dar uma dor de cabeça que assim, ó, vai te dar uma dor na testa. Você sabe por quê? Porque não faço a Porque mínima ideia. não é natural. Qual que é o Entendi. natural? O natural é pensar. Então, quando você deixa a sua mente livre, pode ver, sabe aquela história de quanto mais você prende o passarinho, mais ele faz esforço para soltar. E quando você solta o passarinho, que ele está livre, que ele não tem grade nenhuma, isso é para o ser humano, é a mesma coisa, ele fica, ele para. Por quê? Porque ele está livre, porque ele pode tudo. A meditação transcendental ela é uma coisa que liberta, ela é uma coisa que é livre. Como é livre? Eu vou ensinar um comando para você aprender a mergulhar dentro de você. Olha aí, que bacana. Então, Elisa, você está passando para a gente que, na verdade, não é errado. As pessoas desistem da meditação porque elas falam, olha, eu não consigo. Mas o pensamento fugir na hora que está fazendo é normal, então. Isso. Por quê? Porque é impossível esvaziar a mente. É impossível ficar 20 minutos sem pensar em nada. Entendi. Principalmente nós que vivemos numa agitação total. Só que, qual é o objetivo de meditar? Na minha visão, na minha janela. Eu gosto de brincar na minha janela. Eu aprendi esse negócio de janela porque você tem o que você vê. Eu estou Verdade, olhando, a gente tem várias coisas na frente do que eu estou olhando. Mas eu verdade. posso ver um ponto e se você estiver olhando para o mesmo lugar, você vai ver o outro. Então, eu gosto muito de dizer que é a minha visão. Qual é a minha visão da meditação transcendental nesses 27 anos? Eu aprendi uma ferramenta de me conhecer. Então, todos os dias, quando eu pratico a meditação transcendental, eu mergulho dentro de mim. Eu olho para mim como se eu estivesse olhando para um grande espelho. Eu aprendo a me conhecer. Então, para mim, meditação transcendental é autoconhecimento na prática. Então, quando eu ensino o meu aluno a mergulhar dentro dele, ele vai aprender a aceitar quem ele é. Eu aprendi a aceitar quem sou eu. E a partir do momento que você se aceita, você se liberta dos seus defeitos e exalta a sua qualidade. Aí Então, você está esse que eu falando. vejo. E aí, Elisa, quando você fala, eu comecei a me aceitar, que é o primeiro passo, isso você está falando dos erros, das imperfeições, das dúvidas, medos. É um primeiro passo, então, da meditação, a aceitação para que a pessoa possa evoluir? É por aí? Olha, eu vou te falar que é mais que isso. Você aprende a meditação transcendental e você não dá comando nenhum para a técnica. Você deixa a natureza do seu ser tomar conta do que é mais importante. Só que qual o diferencial da meditação transcendental para as outras técnicas? É que quando você pratica a meditação transcendental, é proibido se concentrar, é proibido esvaziar a mente, é proibido virar uma estátua. Como assim, Elisa? Eu vou te ensinar uma técnica para você se experimentar do jeito que você está. Então, por exemplo, se você está com o olho fechado assim e você sentiu vontade de se coçar e você abriu o olho, aí você fecha de novo. Aí você desdobrou sua perna, dobrou sua perna de novo. Isso significa o quê? Que você não está meditando? Não. Significa que o seu corpo está tendo uma reação para aquele repouso que ele está experimentando. Então, quando você medita, a meditação transcendental é a única técnica que vai te dar o equivalente a 2 picos de sono profundo. Então, quando o seu corpo experimenta aquele repouso, que é mais profundo do que quando você está dormindo uma boa noite de sono, ele faz uma homeostase natural. E o que é essa homeostase natural? Ele vai soltar, Fagner, os nozinhos que estão de tensão, que você, por um acaso, guardou aqui no seu ombro, depois de um dia de trabalho intenso, com muitos problemas. Então, veja bem, quando você está meditando, que você solta, o seu corpo relaxa, ele, às vezes, vai sentir vontade de mexer o ombro. E isso não é errado. Sabe por que ele vai mexer o ombro? Porque, naturalmente, sozinho, é como se tivesse um massagista dentro de você.
Então, quando você mexe a perna, quando você mexe o pé, isso não é uma regra, mas cada um vai reagir de acordo De com o uma seu forma. estresse, com a sua reação física. Porque o nosso corpo é inteligente. Se ele se cortar, ele mesmo vai cicatrizar. Você não precisa dar o comando. Você não precisa dar um comando para ele. Então, quando você dá esse repouso para a fisiologia, você oferece o repouso. E a fisiologia ela faz todo o trabalho sozinha. Então, o que vai acontecer? O bonito da técnica é isso. Você vai se mexer se o seu corpo tiver necessidade. E se ele se mexer, é porque ele estava soltando alguma tensão. Olha que lindo isso. Entendi. Então, na verdade, você acaba de derrubar um paradigma, porque todo mundo acha Sim. que meditar tem que ficar em silêncio horas, E quietinho quieto. horas, E duro assim, ó. A e pessoa já senta duro, dura para mim assim, ó. e tem que se concentrar, tem que esvaziar, e na verdade não. A pessoa, durante o exercício, durante a prática ali da meditação transcendental, ela vai ter estímulos ou corporais ou até de pensamento que ela tem que seguir, mas ela vai seguir ali a meditação. Poxa, Elisa, bacana. Agora, você estava falando sobre provas que você, desde tão jovem, fazia, não corrigia sua autocorreção da prova, entregava e tirava 9,5. No sono, a gente estava, antes de gravar aqui, falando sobre o sono, e a meditação ajuda também, ela ajuda em tudo na vida, né? Desde o dormir, acordar. Fala como é que é a meditação no dia a dia e já começa a colocar para a gente os benefícios, Elisa. Então, é assim, ó. Por exemplo, quando você experimenta o equivalente a 2 picos de sono REM, primeiro a gente tem que falar. Todo mundo sabe o que é sono REM, será? Acho que não, é melhor explicar. É aquele sono profundo, que até os reloginhos hoje, eles medem se você experimentou o sono profundo ou não. Então, qual que é o certo da vida? A gente dormir bem e acordar disposto. Né? Sim, sim. Então, se você dorme, às vezes você dorme 12 horas e acorda cansado. Sabe por quê? Porque o seu corpo não experimentou o sono REM. Por isso que você dorme 12 horas e acorda cansado. E tem aquela impressão, gente né? que tem Que isso. quanto mais você dorme, parece que você mais cansado fica, né? Exatamente. Eu era assim, Fagner. Entendi. Eu dormia 12 horas e acordava estressada. E acordava cansada. Então, até eu acordar, que a gente estava falando antes de começar, né? Tipo, até acordar eu estava assim, mal-humorada. Hoje não. Hoje eu acordo disposta. Por quê? Porque além de dormir bem uma noite de sono, eu ofereço 2 momentos esse sono profundo. Então, isso restaura a fisiologia, isso dá mais energia, vai dar como resultado mais concentração, não como prática. Quando eu abro os olhos, eu fico mais concentrada, te traz para o agora, te dá mais foco, te dá mais energia. Sabe o que eu gosto de falar? O que é a meditação transcendental? Vamos imaginar que a meditação transcendental fosse uma pílula. Só que é uma pílula invisível, ok? Certo. Uma pílula invisível, que você não pega. Certo. Então, sabe o que essa pílula dá? Essa pílula é um calmante, para eu não dizer o nome aí, né? Das químicas. Ela é um calmante interno e ela é um energético. Então, adeus energético. Ah, então também tem isso. A meditação, todo mundo tem o pensamento que ela só acalma, mas ela também dá energia. É claro, porque, veja bem, se você vai dar logo de manhã 20 minutos, ele vai equivaler a 2 noites de sono, você concorda comigo que se você dormiu super bem, você fica super animado no dia seguinte? Sim. Aí se você, sei lá, seu filho estava doente, passou mal, e você ficou a noite inteira em claro, como é que você acorda no dia seguinte? Assim, acabadão, né? Sim, muito cansado. Então, você imagina você ter uma pilulinha, né? Uma pílula dessa, que é a meditação transcendental, e você vai lá, toma ela por 20 minutos, e você sai da técnica assim, peraí. Onde é a festa? Como é que eu posso? O que eu vou fazer? É energético. E sai mesmo, Elisa? Assim, a pessoa está um pouco cansada, vulnerável, aplicando a técnica, fazendo a meditação transcendental aí por 20 minutos, ela se sente revigorada? Totalmente. Inclusive, você sabe que é proibido meditar à noite? Não fazia ideia. Por que é proibido, Elisa? Porque senão a pessoa vai perder o sono. Ela vai fazer o efeito contrário. Ah, então o ideal é que ela medite pela manhã ou ao longo do dia? E pela tarde. Por quê? Porque ela vai ter mais energia, mais foco, mais concentração na atividade.
Então, outro Perfeito. dia eu ensinei uma pessoa e a pessoa foi lá e meditou tarde na noite, 9 horas da noite. Aí ela falou, poxa, eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu falei, eu disse que era energético. Entendi. Então, esse é outro paradigma que tem na cabeça das pessoas, que elas vão meditar e elas vão ficar lenta. Então, a meditação transcendental, ela não muda as pessoas. Ela faz um reequilíbrio na sua pessoa. Então, ela não vai transformar o Fagner na Elisa, nem a Elisa no Fagner. É uma forma bem grosseira, mas é para você entender o seguinte: você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que equilibrada. Então, a gente exalta as suas qualidades e ofusca os seus defeitos. De Entendi. forma natural, entende? Eu deixo o melhor, o médico vai ficar um melhor médico, o dentista vai ficar um melhor dentista. Então, a gente não muda a pessoa fala assim, ai, mudou a minha vida. Não. Mudou a maneira que eu olho para a minha vida. Isso é muito mais terra. Porque senão a pessoa fica assim, eu vou aprender a meditar, e eu vou sair flutuando pela janela, e eu vou falar, eu vou falar amém para tudo, e aí nada vai me abalar, Entendi. entendeu? Não é assim. Existe um campo de meditação espiritual, mas essa é mais terra, como você disse, né? A meditação transcendental vai ajudar também, né, no desenvolvimento da pessoa no plano espiritual, mas é mais com objetivos da terra, objetivos, resultados, metas, melhorar a qualidade de vida. Agora, você falou que a meditação transcendental, ela é um energético, mas ao mesmo tempo ela é um calmante. Antes de meditar, dá para definir o que você quer como resultado? Porque, por exemplo, se a pessoa quiser ficar mais calma, ela consegue se programar antes, ela faz a técnica. Como é que a pessoa escolhe? Ela acontece as duas coisas ao mesmo tempo? Gostei da sua colocação. Na Estou verdade, interessado no assunto aqui, estou Elisa. vendo. Ele quer aprender, gente. Vamos embora. Olha só, ela não é direcionada. Então, você não medita para um assunto e você não direciona ela para nada. Quem direciona, então? É o seu ser. Então, o que você vai aprender é uma maneira natural de oferecer para a sua fisiologia um repouso em alerta. Então, você vai estar sentado, como nós estamos aqui, pode ser nessa cadeira mesmo, não tem uma roupa específica, uma cadeira. Você precisa sentar e fechar os olhos. Então, quando você senta, fecha os olhos e dá o comando para o seu cérebro, o comando é uma palavrinha que a gente chama ela de mantra. E mantra não é esse monte de coisas que tem aí, Que a que esse pessoa monte mistura. mistura tudo. A gente já pode falar daqui a pouco de mantra, mas Certo. você dá o comando. Eu gosto de dizer, você dá o comando para o seu cérebro vai experimentar o repouso. Quando ele experimenta o repouso, ele faz uma homeostase natural. Então, se a gente trouxer hoje para a atualidade, pega o seu computador, Fagner, e faz um reiniciar. Então, a gente vai dar um reiniciar no seu cérebro. É isso que nós vamos fazer. Então, Entendi. quando você oferece, quando você tira o cansaço físico e quando você tira o cansaço mental, que é a sobrecarga, que a gente não falou de estresse, mas o que é o estresse? O estresse é uma sobrecarga que você dá para a fisiologia. Enquanto, quando você dá esse repouso para a fisiologia, você tira essa sobrecarga. Quando você tira essa sobrecarga, é como se você tirasse um peso, você fica com o corpo mais leve. Então, você fica tranquilo por dentro, isso é instantâneo. Tranquilo por dentro, sua mente está mais livre, ela tem mais espaço, ela fica mais dinâmica. Então, as duas coisas acontecem juntas e misturadas. Então, isso Entendi. é muito legal. Isso é muito especial. Então, quando você vai para a atividade, você vai parecendo, você fala assim, nossa, mas que coisa, parece que eu dormi. Mas eu não estava dormindo. Mas eu estava acordado, eu estava escutando. Então, é um estado diferente. Então, a gente chama de estado de repouso em alerta. Aí nós falamos uma coisa que eu preciso lembrar aqui, que é a questão da aceitação. Eu li num livro outro dia sobre iluminação. Então, o que é uma pessoa iluminada? As pessoas acham que uma pessoa iluminada é uma pessoa que ela não vive mais, que ela está flutuando. E, na verdade, todos nós temos a chance de nos iluminar. E
uma das características de um ser iluminado é quando ele se aceita 100%. Então, veja bem, nós ganhamos um presente de Deus. Eu não sei se você é cristão, eu Sim, sou sim, sou. cristã, eu Aham, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, né? claro. Meditação transcendental não é religião, que as pessoas misturam muito, né? Então, Uhum. você não tem que adorar o Buda, você não tem que mudar o seu mestre, caso você seja cristão. Sim. Apesar que na Índia a gente tem poucas pessoas que são cristãs, mas a meditação transcendental, ela, como você disse, né, ela te leva a seguir, continuar seguindo o seu caminho. Você não precisa mudar o caminho, você não precisa mudar o seu estilo de vida, você não precisa deixar de comer isso ou aquilo. As pessoas fazem uma confusão muito grande com isso, Com Fagner. isso. Mas, Elisa, tire uma dúvida. Você disse que quando você faz o exercício de meditação, você tem lá a técnica Aham. aplicada, mas eu não consigo meditar para um objetivo específico, ou eu posso, por exemplo, na questão de visualização, mentalização, eu quero comprar um carro, uma casa, passar no concurso. Ajuda também, eu sei que tem que fazer, né? É o pensamento positivo e fazer por onde. Mas como é que funciona a meditação nisso? Olha, bom, agora a gente vai entrar num outro ponto, né? Vamos lá. Por exemplo, quando você fala de visualizações, nós estamos falando de outra coisa, tá? Então, por exemplo, as pessoas também confundem isso. Quando Entendi. você medita, você está permitindo que o seu corpo faça um restart. Quando você vai reiniciar o seu computador, você fala para ele começar por aqui ou por ali? Não. Você aperta o botão e deixa ele restartar sozinho e ele naturalmente, a mecânica da máquina vai fazer o processo natural, sim ou não? Sim. Então, a mesma coisa acontece quando a gente medita. Então, diferente das outras técnicas, que elas fazem várias coisas, visualização, imagina isso, e agora você imagina aquele outro. Não. Meditação transcendental, no momento que você está meditando, você está permitindo o seu corpo experimentar esse repouso extremamente reparador. Quando você termina a meditação, quando você acaba a meditação, é como se você tivesse feito um upgrade no seu cérebro. Pensa que o seu cérebro é um computador. Certo, E certo. pensa que toda a sobrecarga que você teve, Fagner, desde a barriga da sua mãe, bom, ruim, aquela coisa que você, aquele medo que você teve na rua, ou o filme que você assistiu, ele faz uma marquinha, ele usa um bytes no seu cérebro. Quando você oferece esse repouso, bem a lá, Elisa, a explicação, hein, gente? Quando você oferece esse repouso para a fisiologia, ela vai tirar a sobrecarga, Fagner. Ela não vai tirar o fato, mas ela vai tirar a sobrecarga, que é a emoção daquele fato. Quando ela tira a emoção daquele fato, você libera espaço no seu cérebro, você amplia a sua mente consciente e você fica mais tranquilo. Então, o que te impede de conseguir um carro novo? É a ansiedade. O que te impede de acreditar naquela visualização? É a ansiedade? É a pressa? É a dúvida? E isso é de uma pessoa que não é plena, que não está conectada com ela. Então, eu posso dizer para você o seguinte: eu fui criada na Igreja Católica, mas eu fui entender o que é o perdão quando eu aprendi a meditar. Entendi. Entende? Então, por exemplo, você me fez uma atrocidade absurda. Em algum dia, em alguma meditação que eu não vou conduzir, eu não direciono, eu não coordeno, um dia eu olho para você e falo: nossa, o Fagner é culpado, mas eu não sinto mais aquela emoção daquele fato. Então a meditação ajuda nesse gerenciamento de más emoções, né? Sim, ela é excepcional. Lembra que eu falei da pílula invisível? Sim, sim. Olha, ela é uma pílula para depressão, ela é uma pílula para ansiedade, ela é uma pílula, Fagner, para diminuir o cortisol do plasma, que é o hormônio do estresse. Ela é uma pílula que aumenta os níveis de serotonina.
ela é uma pílula que te dá mais concentração, ela é uma pílula que te dá mais foco. Você já imaginou como seria o mundo usando essa pílula? E aí também as pessoas conseguiriam um resultado melhor, porque ela concentrada, focada, menos estressada. A meditação ajuda muito nesse sentido, né? Muito. Por isso que o mundo corporativo está se abrindo para essa técnica. Tem grandes executivos, por exemplo, como o Rei Dalio, que é um dos caras mais ricos do mundo, da área financeira. O segredo do sucesso dele é meditação transcendental. Aí você tem CEOs de grandes empresas, você tem altos executivos. Por que você acha que eles estão praticando? E você tem feito palestras em empresas nesse sentido, né? Eu tenho acompanhado seu trabalho nas redes sociais e você faz muito nesse mundo corporativo. Fala pra gente como é que funciona para o trabalho especificamente. Existe um comando que você dá especificamente ou serve para todo mundo? Olha só, a gente tem alguns caminhos. Então, por exemplo, quando a gente faz um workshop no mundo corporativo, e a gente não vai ensinar a meditação transcendental especificamente de primeira, a gente vai fazer uma conscientização. Você sabe, Fagner, que o ansioso não respira, né? Verdade. E você sabe qual é o primeiro sintoma de uma crise de ansiedade? A Qual é o pessoa primeiro está sintoma? achando, quando ela tem uma crise forte, a maioria das pessoas relatam assim: ai, eu tô com falta de ar. Verdade, Eu tô com verdade, falta de ar, verdade. acho que eu vou morrer. Aí a pessoa corre para o hospital, ela acha que ela está tendo um ataque, um ataque cardíaco, né? Sim. Porque ela tem um aceleramento. Aí que acontece? Ela chega lá, faz todos os exames cardiológicos e o cardiologista disse: não, seu coração está ótimo. Você teve uma crise de ansiedade. Porque a primeira coisa que o ansioso faz é parar de respirar. Então, ele não respira. Então, quando eu vou fazer essas palestras, esses workshops no mundo corporativo, uma das coisas que eu ensino técnicas de respiração para ajudar a pessoa a sair daquela crise. Então, o primeiro passinho, né? Você que está nos ouvindo, que está assistindo, respira, ó, enche o abdômen de ar e solta devagar assim, ó. Então vamos lá. Então a gente está fazendo o primeiro exercício aqui que você está ensinando para a gente, que a pessoa pode fazer em casa, ela pode fazer onde ela estiver. Faz você aí, faz. Vamos lá, vamos fazer. Então como é que funciona, Elisa? Coloca a mão no abdômen. Vamos lá, mão no abdômen. Mas você viu como você já veio para uma postura reta automaticamente? Eu não falei para você ficar reto. Senta lá encostadinho. Para ficar encostado. Olha lá, você tá vendo? Instantaneamente você fez assim, ó. Verdade. Você viu que legal? Verdade. Você viu como que é o cérebro? Mudou a postura, encosta né? Encosta as costas. Os pés no chão, né? Pode ser os pés no chão, o que você quiser. Uhum. Encosta as costas e põe a mão no seu umbigo, no seu abdômen. Estufa, fecha os olhos. Fechei os olhos, vamos lá. Respira profundamente, estufando o seu abdômen. E solta devagar. Fazendo o biquinho. Então, é como se você fosse esvaziar a sua bexiga e você solta mais devagar. E comprido, né? Você inspira menos e solta mais, que é para você soltar toda a sua ansiedade, sua aflição. Olha que delícia. Que bacana. Então, inspira, puxa profundamente, e expira, solta maior. Solta maior e devagar. É assim, ó. Sabe quando você vai soltar a bexiga, que você faz barulhinho assim? Eu já senti minhas costas um pouco mais leve. Isso, é isso mesmo. Então, por exemplo, você está entre uma reunião e outra, você pode respirar. Por exemplo, se você... Sabe aquela lance? 30 segundos, se você respirar, você não responde para o teu colega de trabalho. Aquela coisa de contar até 10, né? Que o pessoal brinca. Exatamente. Eu estava num curso em Campinas e uma pessoa começou a passar mal. Ele, no futuro, virou meu aluno. Mas ele começou a passar mal e ele disse assim, eu vou embora porque eu estou passando mal. E eu ensinei ele a respirar. Eu falei, posso te ajudar? Aí ele falou, pode. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, em vez de você comer, que nós estávamos no intervalo do lanche, você vai respirar. Até para comer também, quem é ansioso come rápido, aí come mal.
tem uma Isso. péssima digestão, e aí a Exatamente, fica pessoa... estufado. Por quê? Estufado. Por tudo por conta disso. Esse rapaz, ele começou a respirar, ele respirou por 5 minutos. Eu tirei ele da crise, ele estava tendo uma crise, ele não tomou o lanche, ele voltou para a aula e ele ficou na aula até o final. E ele usou essa técnica por 3 meses até ele aprender a meditação transcendental. Então, ele, Olha só que toda bacana. hora que ele percebia que ele ia ter uma crise, que ele ficava acelerado, ele respirava. E isso pode ajudar você que está nos assistindo, que por um Verdade. acaso ainda não tem contato com a meditação transcendental. Então, Sim. ele é uma ferramentinha de bolso. Então, levar isso para o ambiente corporativo é ajudar que o seu funcionário não se afaste por motivo de ansiedade, por motivo de burnout. Porque hoje, Fagner, o motivo mais alto do afastamento nas empresas é ansiedade, burnout, depressão. Então, a empresa que leva esse benefício para o funcionário, ela vai ter lucro. Porque cada Verdade. funcionário Vai produzir afastado, mais, vai né? produzir mais, o Vai funcionário entregar. fica mais tranquilo, vai diminuir as rusgas nos relacionamentos, você sabe, né? Quando Verdade. você convive com várias pessoas dentro das grandes empresas, Verdade. isso tem um efeito absurdo, né? Então, você Verdade. melhorou o relacionamento, você melhora o nível de cooperação e o nível de produtividade aumenta. Então, isso gera lucro para as empresas, né? Então, a gente tem algumas Sim. empresas que saem na frente e que levam isso para o seu funcionário. O efeito é muito poderoso, né? Muito poderoso. Você falava há pouco para a gente do exercício que você fez com o rapaz que se tornou seu aluno, você fez a respiração com ele por 5 minutos e ele se sentiu melhor, tirou ele da crise. Eu tenho um depoimento meu, porque eu trabalho com política e na época de campanha é muito corrido. Eu chego a dormir 2, 3 horas só por noite, você está trabalhando muito, e eu estava 100 por hora dirigindo no Rodoanel, e eu tive uma crise de ansiedade. Eu sempre achei frescura, nunca tinha acontecido comigo. Olha Eu só. estava com o carro a 100 por hora, não conseguia mexer a mão no volante. E aí eu fui para casa, dormi, não tomei nenhum remédio, nem precisei ir ao médico. Já acordei um pouco melhor, mas aquilo foi uma crise de ansiedade, porque todo mundo próximo dizia, olha, você está com uma crise de ansiedade, tem que descansar. Naquele dia cancelei as agendas, mas tem muita gente que ainda não teve uma crise de ansiedade e acha que é frescura, para não dar outro nome. Então, às vezes as pessoas só procuram quando precisam, onde na verdade podia ser o contrário, né? A pessoa fazer antes de ter uma crise para ter uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Veja bem, a prevenção, ele é uma meta minha desse ano, desde o começo que eu tenho falado de prevenção. E eu tive a oportunidade de participar de um evento que foi o primeiro seminário das doenças silenciosas. Que doenças silenciosas? São as doenças mentais. Então, o burnout, você não tem um aviso que você vai ter um burnout. Quando você está com gripe, você começa a ter uma febrezinha e tal, né? Mas você não tem um aviso que você vai ter uma crise de ansiedade. Você não tem um aviso que você vai ter um burnout. E o burnout ainda é pior, você ainda conseguiu chegar em casa. E aquele cara que pode até bater o carro, porque ele pode ter literalmente um apagão, né? Eu tenho alunos que já apagaram no meio de uma reunião, tipo, zerou, apagou total, como se tivesse desligado o fiozinho, e desligou mesmo. Olha só. Desliga o córtex pré-frontal quando você tem essas crises, né? Sim, então, sim. desliga mesmo, como se fosse um fiozinho, né? A gente puxar o fiozinho da tomada, do nosso microfone aqui agora. Então, isso não avisa, ou seja, você dá muita sobrecarga. Você mesmo disse, dormindo 2 horas, época de campanha política. Por quê? Você sobrecarregou o seu sistema fisiológico e você não deu repouso suficiente para ele. Agora, se você tivesse a meditação transcendental, você daria 2 momentos por dia. Então, você até passaria por essa fase de campanha dormindo pouco sem ter essa sobrecarga. Então, a meditação transcendental ela é um preventivo. Ela deveria ser como base na vida de todas as pessoas. Se a gente pegar, por exemplo, uma árvore, Fagner. Certo, Elisa. E essa árvore, quando essa árvore cai, normalmente, quando a gente tem as árvores centenárias, quando que ela cai?
quando tem uma tempestade, mas qual é a árvore que cai? Todas as árvores caem quando tem tempestade? Não, né? Não, caem as que têm a raiz ali que estão apodrecidas, né? Perfeito. É mais ou Então, menos o que isso. nós temos que fortalecer? A raiz da árvore. Então, eu vejo como a raiz da árvore a meditação transcendental. Então, quando a gente medita, que a gente oferece esse momento de reencontro, né? De encontrar você com você. Por que você com você? Sabe aquela história que a gente já viu, várias histórias, o lobo bom e o lobo ruim? Aham, sim, sim. Então, a gente coloca os dois lobos iguais. Quando a gente junta os dois vocês iguais, porque quando um está desalinhado, a gente não tem um equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio? Não é nenhum nem o outro estar comandando, é os dois estarem juntos. É isso que eu vejo da aceitação. Então, você só muda aquilo que você aceita e aquilo que você conhece. E aí Verdade. você vai para o próximo nível. Então, quando você medita, você está regando a raiz da vida. E quais vão ser os frutos? A árvore vai ficar, quando ela tem uma raiz forte, é através da raiz que a seiva pode passar pelo caule, pelo tronco, pelos galhos, que pode ter folhinhas verdes, que vão vir as flores, que vão vir os frutos, né? Mas se o jardineiro for lá e limpar só a folhinha, ele não vai ter uma árvore bonita, ele tem que regar a raiz. Então, quando eu medito, eu estou regando a raiz da vida. Então, isso não quer dizer que quando vem uma tempestade, nada vai acontecer comigo. Eu gosto de brincar que balança, mas não cai. Ou seja, você tem aonde você busca. Por exemplo, sei lá, eu venho para cá para gravar o podcast, no meio do caminho acontece alguma coisa que, sei lá, que eu levo um susto. O imprevisto, Um né? imprevisto, alguma coisa grave, discuto com alguém, que isso tá no script, pode acontecer, né? Sim. É uma coisa que pode ser que eu saia um pouquinho fora do eixo, mas rapidamente eu já volto e logo eu já esqueço daquilo, ou seja, eu não fico presa naquilo. Eu sigo o meu flow natural. E o que eu Entendi. fazia antes da meditação? Eu ia ficar remoendo aquilo, eu ia ficar o dia inteiro irritada por aquilo que não deu errado. Então, você reage de forma diferente. E essa coisa de ficar remoendo traz doenças psicossomáticas, né? Isso. A pessoa fica com aquilo dentro dela. Exato. Agora, Elisa, fala pra gente como é que funciona a meditação para remoção de angústias. Quem são as pessoas que mais te procuram? São pessoas que estão estressadas, deprimidas? Como é que funciona hoje? Fala um pouquinho pra gente. Olha, as pessoas que mais me procuram são as pessoas que já passaram por uma crise de ansiedade, estão tomando remédio para ansiedade. Por exemplo, ontem à noite mesmo recebi uma ligação de uma pessoa que tem crise de ansiedade, já teve várias crises de ansiedade, tomou remédio, parou de tomar remédio e voltou a ter crise de ansiedade, ou seja, não resolveu o problema. Então, as pessoas que me procuram hoje, uma grande maioria, ou elas têm crise de ansiedade, ou elas estão com depressão. E a crise de ansiedade acontece até com as crianças, viu? Olha só. As crianças hoje vão fazer prova. Eu lembro que tinha uma aluna do Mackenzie, que ela falava assim: ai, tia, quando eu vou fazer, na hora da prova, a minha mão vira um iceberg. Para quê? Olha só. Não é? Então, quando começou a técnica, a criança fica mais leve, porque, tipo assim, você não sofre por antecipação. Você sabe que o ansioso, ele paga a conta antes de chegar, né? Verdade. O defunto nem chegou, ele já está chorando. Isso é incrível. Fagner, eu morri antes da hora. Eu era uma coisa assim que, tipo, eu estava sempre no futuro. Você está sempre em alerta, parece que alguma coisa vai te acontecer, é horrível isso. E um futuro de curto prazo e um futuro de longo. De manhã você está pensando à noite, ou de manhã você está pensando daqui 10 anos. E né? agora, o que você faz? Nada, você nem desfruta. É assim, hoje a vida para mim é assim. Eu estou aqui com você, Fagner, então é só você que eu estou vendo. Entendi. Você Aí, consegue se concentrar, Elisa? É natural, não precisa nem fazer esforço.
Eu não estou Entendi. preocupada com daqui a pouco. Mas isso leva um tempo, Elisa? Como é que funciona? Porque são 27 anos, não é da noite para o dia também que a pessoa consegue. Boa Ou pode pergunta. ser, a pessoa consegue já nas primeiras meditações, em um mês de curso, por exemplo, depois você vai falar para gente, a pessoa já tem algum avanço? Como é que é esse processo? Excelente colocação. Isso por quê? Porque assim, hoje a gente vive a era Google, né? Eu Verdade. gosto de brincar que era Google, que o Google pergunta assim, e aí, Google? Ou então, como é que é? Tem a Siri. A gente tem a Siri, ou então tem o chat GPT, que ele já responde tudo. E aí, fala para mim como é que eu faço tal coisa, né? Inteligência artificial. Verdade. Só que quando a gente vem para o campo da técnica, a gente vai ter um avanço. É uma escada. Você chega no 18º andar sem passar pelo primeiro? Não, tem que passar. Mesmo que você venha de elevador, que você vai vir mais rápido. Sim, Né? Então, a verdade. gente pode considerar que você tem que passar pelos níveis, e não é o nível do interno, é a sua história. Então, por exemplo, a gente tem várias pessoas de maneiras diferentes. Então, depende da sua sobrecarga, mas o que mais depende, Fagner, é da sua regularidade. Por exemplo, eu vou te dar 2 comprimidos para tomar, 2 pílulas. Lembra? Nossa pílula, Sim. ela é invisível. Então, essa pílula invisível, Fagner, você tem que tomar de manhã e à tarde. Aí você toma um dia, não toma o outro. Aí você toma um dia e aí você fura 2. Você não vai ter o mesmo resultado que uma pessoa que toma todos os dias. Entendi. Então, o que acontece? Vai variar de pessoa para pessoa, vai variar do grau que você está. Porém, desde o primeiro dia, você vai falar, nossa, eu estou um pouco diferente. Nossa, mas parece que eu estou mais calmo. É pouca coisa. Mas quando você está no escuro completo, vamos imaginar, Fagner, que a gente está no escuro total, e se vir uma fresta de luz, você vai falar, nossa, é possível. Então, eu vejo como a meditação transcendental isso. Bacana. Varia de pessoa para pessoa, mas eu tenho inúmeros resultados que a gente ficaria o dia inteiro aqui, né, nesse podcast. Sim. Mas eu tenho resultados de uma pessoa, por exemplo, que estava tendo uma crise diariamente, e essa pessoa, ela tem um problema de coração, então ela tem um atendimento no INCOR, e ela estava indo todo dia, chegava lá, o INCOR falava para ela assim, não, seu coração está bom, está tudo certo. Crise de ansiedade. Aprendeu a meditar, no primeiro dia não teve crise, no segundo não teve crise, não que ela ficou zerado de ansiedade, mas não teve crise mais. Em 15 dias, essa pessoa teve uma crise. Então, já é um avanço. Sim. Então, não dá para medir, porque como não é uma pílula sintética, é uma pílula invisível, então ela depende do que ela depende da sua inteligência. Então, cada um, Fagner, tem um resultado muito diferenciado, mas eu tenho resultados, por exemplo, eu tenho um resultado incrível, mais incrível que eu tenho, também não posso dizer o nome, né? Claro. Uma garota, 38 anos, bulimia, ela tinha crise desde os 17 anos, ela aprendeu a técnica, desde o primeiro dia que ela aprendeu a técnica, nunca mais ela teve crise. Nunca mais. Nossa, que forte isso. É muito impactante, porque é o objetivo de todo mundo, né? Quando você escuta um depoimento, um relato desse, as pessoas ficam interessadas. E como elas podem dar esse primeiro passo? Foi o que você falou. Ela procura, é presencial, tem cursos. Como é que funciona, Elisa? Fala pra gente, porque, assim, tá claro os benefícios, os ganhos, e como é que uma pessoa pode dar os primeiros passos para essa mudança? Bom, o primeiro passo que, na minha visão, eu vejo. Lembra que a gente falou da raiz? Então, Sim. vamos falar disso, né? Que eu acho que é bacana. A gente falou de uma árvore e a gente tem todos os aspectos da árvore. Como eu vejo? Eu vejo a meditação transcendental como a raiz da vida, né? Como a raiz de tudo. E quando a gente rega a raiz, a gente também tem que dar a vitamininha para a planta, para que a planta fique maravilhosa. Então, a gente tem que cuidar de todos os aspectos dessa grande árvore que somos nós. Né? Sim. Então, nós temos que beber água, lembra?
Verdade. Água é fundamental. Enquanto você bebe a água, você está nos respondendo, depois eu peço que você comente um pouco, porque todo mundo tem algumas dores, cicatrizes, crenças que ficaram do passado, dores. E aí eu queria que você também falasse um pouquinho como a meditação pode ajudar nesse sentido. Maravilha. Então, quando a gente toma água, a água é um aspecto da vida, né? Se a gente não Sim, beber água, a gente pode ter dor de cabeça quando a gente tem falta de água. Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, procurar se alimentar com coisas que a gente descasque, não que a gente abra saquinho. A gente verdade. beber água. Nós precisamos dormir bem, mas, Elisa, a meditação não equivale a 2 picos de sono REM, mas o sono na horizontal e noturno, ele vai permitir que o corpo faça uma renovação celular. Você sabe que todo dia nós reiniciamos, né, a gente renova as nossas células, cai cabelo, cresce unha, tem uma série de parafernálias que acontece quando a gente dorme. Então, eu vejo como 5 aspectos da árvore, né? Água, alimentação, sono, exercício físico é fundamental, principalmente para quem tem ansiedade, né? Verdade. Vai correr, vai andar, vai praticar um beach tênis, vai fazer alguma coisa que você goste, porque também vai aumentar os níveis de serotonina quando você faz o exercício físico. E meditação transcendental. Elisa, eu não sei meditar, eu nunca meditei, eu não consigo. Entra lá no meu Instagram, Elisa Lima, M de Maria, T de Tatu. Você vai deixar aqui a descrição no Sim, vídeo, sim. né? Então, entra lá, que eu tenho Elisa de Lima MT, tudo Elisa junto. Lima, sem Elisa o D. Lima MT, É. perfeito. Então, você tem lá alguns exercícios práticos para você dar os primeiros passinhos. Agora, se você quer ir para a pílula real, aí você tem que me procurar. Ou, se você estiver em alguma outra cidade, procurar um professor certificado, que é meditação transcendental, porque a gente tem um monte de misturas por aí. Então, a meditação certificada, ela realmente vai te dar o equivalente a 2 picos de sono profundo. Porém, você precisa aprender de maneira presencial, tá? Tem que ser com o professor. Só que você aprende e você não precisa mais do professor. Normalmente, Fagner, você fica Entendi. dependente de alguém. Você concorda comigo? Verdade, tudo que a gente faz tem os Eu níveis. tenho que ficar indo lá no médico, eu tenho que preciso do professor de pilates, do professor de yoga. Aqui você não precisa da professora. O que eu faço? Eu acompanho o meu aluno por 6 meses. E você sabe por que 6 meses, Fagner? Não faço a mínima ideia. Porque se o aluno meditar por 6 meses, ele vai transformar aquele ato em hábito. O hábito, diferente da que a gente tem a história do 21 dias, a ciência e os estudos científicos mostram que o hábito se transforma num hábito a partir de 6 meses. Então, o objetivo é você transformar, é você colocar a meditação transcendental na sua vida, Fagner, como um lifestyle. Entendi. Eu pratico todos os dias, sem perder um dia. Domingo a domingo. De domingo a domingo, há 27 anos. Se choveu, se não choveu, se bebeu, se não bebeu, se é Natal, se é Ano Novo. Mas pode beber? Pode. Fagner, a gente não precisa mudar estilo de vida. A gente continua a vida da gente. Mas quando você pratica a meditação transcendental, você de dentro para fora, você fala, será que eu preciso beber para relaxar? Não, eu posso tomar um gole de vinho porque eu quero saborear um gole de vinho, mas não porque eu preciso do vinho para relaxar. Sim. Mudou a relação, diminui o consumo de forma natural. É aquela história Não que é uma você. regra. Não uma regra, é aquela história que você bebe a bebida e não a bebida te bebe, né? Wagner, eu tenho uma coisa que a meditação me trouxe, né? A meditação, então, ajuda nos vícios, nesse caso? Sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Por que a pessoa, sei lá, bebe? Porque ela quer Além de encontrar uma relaxar. fuga. Não, mas, Não. sei Pelo lá. prazer, pela brisa que dá. Isso, gostei da brisa, é isso mesmo. Entendi. Pelo prazer. Por quê, você sabe? Não faço a mínima ideia. A por que que ela- natureza da mente qual é? Buscar o relaxamento, a tranquilidade, O objetivo da mente é buscar prazer e felicidade. prazer e felicidade. É isso aí.
Então, por exemplo, tudo que dá prazer, a mente gosta. A mente só quer ter prazer. A mente Verdade. só quer ter prazer. Por isso que as pessoas viciam nas coisas que dão prazer. Então, Verdade. você tem que encontrar um prazer mais saudável. Por exemplo, o esporte. Por que às vezes as pessoas viciam no esporte? Viciam na corrida? Porque dá prazer. Quando a pessoa sai daquele fardo, por exemplo, ai, que saco, eu tenho que fazer exercício físico. Quando ela sai desse nível e ela começa a sentir que o corpo ficou vitalizado. Por quê? Porque aumentou os níveis de serotonina. Só que nós, Fagner, fomos ensinados a buscar o prazer aonde? Fora. Quando você entende que o prazer está dentro de você, você começa a entender, você começa meio que ficar viciado na meditação, entende? Entendo. Que Então, aí por entra aquilo isso, que você estava falando no começo da busca do autoconhecimento. por isso que quando você passou dos 6 meses, né? Porque é uma luta do bem contra o mal. Ai, não meditou hoje. Por que você não meditou hoje? Ai, sabe o que é? Não deu, estava ali, mas você perdeu um monte de tempo nas redes sociais. Verdade. Então, é uma decisão. Então, o meditar é uma decisão. Aí, Fagner, você não quer perguntar para mim, nossa, Elisa, por que você foi tão disciplinada? Elisa, por que você foi tão disciplinada? Muito bom. Sabe por quê? Por quê? Não porque eu era disciplinada, Fagner. Eu nunca fui disciplinada com nada, absolutamente nada. Porque eu estava no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço. Entendi. Então, o meu médico foi muito enfático quando ele disse para mim, você tem que olhar isso como um remédio. E como eu recebi aquela receita, era como se eu estivesse tomando um remédio. Então, eu fazia todos os dias. E a minha professora foi incrível. Ela ligava toda semana para saber se eu tinha meditado. Então, ela não me deixou sozinha até eu estar pronta para andar sozinha. Então, é isso que eu faço com os meus alunos. Eu funciono o coach, com o personal. Por exemplo, se o personal vai na sua casa, você não pode falar assim, eu não vou te atender agora. Exato. Né? O personal, ele vai falar assim, eu não posso fazer. O personal chegou, você tem que atender o personal. Então, quando você medita, é a mesma coisa. Você tem que fazer todos os dias, até que isso transforme um hábito real, né? Ou seja, aquilo virou parte da sua rotina, parte da sua vida. E aí, Fagner, de dentro para fora, naturalmente, o que aconteceu? Eu comecei a tomar consciência de quem eu era. E o mais legal é quando você entende que você se liberta até desses vícios externos, né? Então, quando você está 100% conectado com você, o que vai acontecer? Você começa a se sentir livre. E quando você se liberta das dores, quando você se liberta da ansiedade, que é um passo de cada vez, né? Verdade. Então, o que acontece? Você começa a ficar mais seguro, você começa a ficar mais segura. Então, você começa a perceber que nada te domina. Então, por exemplo, para mim foi a maior felicidade quando eu me livrei do cigarro, porque eu fumava. Quando eu me libertei do vício do café. Eu voltei a tomar café agora. Olha só. Eu voltei a tomar café agora. Mas agora eu decidi que breve eu estou parando de tomar café. E sabe por quê? Por que, Elisa? Porque eu não quero que nada domine. Eu estou no comando. Perfeito. Eu não quero que nenhuma substância, que eu seja refém de nenhuma substância nem de nenhuma pessoa. De nenhuma pessoa. Perfeito, Elisa. Agora, para finalizar, Elisa, a gente já está Aham. 1h02, até estouramos o tempo, Nossa! 1h04. Eu queria que você Wagner! mandasse uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de motivação. Por que meditar, Elisa? Olha, podemos terminar com a questão da crença, porque a gente não falou. Sim. E o nosso Pode, vamos lá. é a crença. Por Olhando exemplo, para a câmera aqui, Elisa. legal. Quando você falou sobre crença, né? Nós trazemos muitas crenças do passado, crenças da infância, coisas que a nossa família nos colocou. Então, quando a gente pensa nessas crenças, a gente pensa até na crença, por exemplo, de
quando você fala de meditação, que você não vai conseguir, que isso não é para você, porque você é muito ansioso, porque você não para de se mexer. Então, isso tudo são crenças que colocaram na cabeça da gente, inclusive sobre meditação e religião, que meditação eu vou deixar a minha fé. Então, na verdade, a meditação ela não vai tirar você de lugar nenhum. Pelo contrário, se você já tem certeza do seu caminho, a meditação só vai fortalecer o seu caminho. Então, se tem uma mensagem que eu vou dizer para você, é que se tem um caminho que você deve fazer, é aprender a se amar. Essa é a mensagem que eu vou deixar para os seus seguidores, para o seu público. Né? Para o público em geral, quem tiver... Para o público em geral, quem estiver passando, quem assistir esse podcast hoje, amanhã, depois, aprenda a se amar. Você não tem outro caminho a não ser começar pelo começo. E o começo é, se você ama você, você ama o outro. Se você ama você, você vai cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não dá para você amar o próximo se você não amar você, Fagner. É verdade, é verdade. Não dá para você entender que se você se amar, você vai naturalmente amar o outro. Sabe por quê? Porque você só faz com o outro aquilo que você faz com você. Exatamente. Você só julga o outro aquilo que tem em você. Perfeito. Então, ame você, olhe para você e encontre você. Então, meditar para mim é fazer a reunião com a pessoa mais importante do planeta, que sou eu. É isso. Muito profundo, muito bacana, maravilhosa a nossa entrevista com a Elisa de Lima. As redes sociais Elisa Lima MT, elisadelima.com.br, e depois a gente vai colocar nas descrições também os outros materiais, os trabalhos. Siga Elisa de Lima. Elisa, já fica o convite para você voltar e a gente falar sobre outros temas, porque passou 1h07 rapidinho. Nossa, a gente nem falou sobre ótimo. tudo, tem muita coisa legal ainda para a gente contar, conversar. A gente pode deixar o próximo assunto para o projeto do autismo. Vamos falar sobre o autismo, é um tema que nos interessa muito. Os meus filhos são autistas, como todo mundo sabe, todos sabem, e aí vale muito a pena a gente falar sobre isso. Elisa, fica o próximo convite aí já para você voltar no futuro próximo. E para você já estar meditando, né, Fagner? Verdade, eu vou começar, gente, ó. Além do exercício que eu fiz aqui ao vivo, eu vou também fazer, depois bater um papo com a Elisa, porque eu quero de fato começar a meditar. Eu sou uma pessoa com SPA, síndrome do pensamento acelerado, fico mexendo o pezinho o dia inteiro, e eu quero, na verdade, conseguir melhores resultados através do autoconhecimento dessa busca com a Elisa de Lima. Legal, Elisa? Um grande beijo, até a próxima, viu? Beijo, tchau, tchau.